Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um estudo bíblico que é de cunho evangelístico e nós vamos trabalhar um texto que tem sempre causado bastante polêmica, mas quando ele é esclarecido, ele fortalece muito a nossa fé, o nosso entendimento e o plano da salvação fica claro para todos nós. Então esse material, como a gente sempre tem contado, né, fácil de confeccionar. No meu caso aqui, ele é feito com feltro, mas pode ser de EVA e de qualquer outro material, tanto que tenha um mundo, uma igreja, para simbolizar o texto que nós vamos trabalhar, e uma nuvenzinha para tipificar ou exemplificar o céu, tá bom? Bem, então o texto em questão, ele é Mateus capítulo 16, dos versos 13 até o 19. Então diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bem, então, por que eu digo que esse texto é polêmico? Porque fala a respeito da igreja e do fundamento da igreja do Senhor Jesus. Então, para entender esse texto, eu sempre uso duas formas. Uma forma que é bastante aceita e a outra forma que é a que eu entendo mais bíblica, tá? Então, aqui eu já coloquei a igreja, né? E aí nós temos ali a conversa de Jesus com seus discípulos e a afirmação de Jesus dizendo assim: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então qual é o entendimento aqui dessa passagem para muitas pessoas? É de que Jesus, ele edificou a sua igreja e o fundamento dessa igreja é Pedro, certo? Que foi o apóstolo. E como Pedro é o apóstolo, uma vez que ele morreu, sempre foi colocada outra pessoa no lugar. Essa igreja, então, ela sempre precisa de um representante de Jesus aqui na terra, porque Pedro morreu, né? Mas o primeiro, eles entendem que é Pedro, por conta dessa palavra, dessa passagem. E aí eles dizem assim, Pedro, né, ele é conhecido até, aí a gente vê muitas memes e caricaturas, né, falando de Pedro como aquele que tem a chave do reino dos céus. Então é como se Pedro tivesse essa chave e qual é o entendimento? As pessoas estão aqui no mundo. Quando elas entram para a igreja, e isso é entendido através do batismo, então elas naturalmente estão ligadas, então eu vou utilizar esse barbante aqui para ilustrar isso, com os céus de Deus, certo? Então muitas pessoas entendem assim esse texto. Entendem que Pedro, mais uma vez só pra gente memorizar, ele é a pedra da igreja, o fundamento da igreja do Senhor Jesus. Uma vez que ele morre, outra pessoa fica no lugar. Ele tem a chave, que é simbolizado aqui pela ideia do batismo. Então, quando a pessoa é batizada na infância, ela está no mesmo instante ligada com os céus de Deus. Então, isso é o entendimento de salvação. Da forma como as pessoas olham para esse texto e veem essa questão. Agora, eu gostaria de elucidar algumas coisas para ficar bem claro pra gente a importância da gente perceber que a gente não pode pegar um versículo bíblico isolado do seu contexto, porque senão a gente cria, como a gente vê aqui, doutrinas e doutrinas sérias e doutrinas erradas em cima de um versículo. Então, como eu li para vocês, o texto dizia ali que Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele fez uma pergunta para esses discípulos. Ele disse: o que o povo diz ser o Filho do Homem? E as respostas foram as mais variadas. Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és... Elias, né? Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas do Velho Testamento. Mas Jesus volta a pergunta então para os discípulos e diz assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou?
E aí Pedro é aquele que toma a palavra, né, o mais impulsivo do grupo, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vejam só que tem uma resposta de Pedro que agrada muito a Jesus, e Jesus mesmo reconhece e diz assim: olha, isso que você falou não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai está nos céus. E por conta disso que você falou, eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então vejam que o contexto todo é em cima da pergunta de Jesus. Então a resposta de Pedro tem que condizer com essa pergunta. Ou seja, quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então aqui eu coloquei Jesus, né? Vamos colocar aqui a outra igreja pra gente entender. A gente vai entender então que Jesus está edificando a sua igreja. Que a resposta que Pedro deu é o que de fato edifica a igreja. Aqui está Jesus, mas a ideia é o Cristo, o Filho do Deus vivo. São duas coisas que Pedro coloca. Cristo, essa expressão, ela tem muito significado. Ela significa ungido, aquele que é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. A profecia de Isaías, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, né? Então esse Jesus, ou Cristo, é o Messias prometido. É o ungido que tem um ministério para cumprir. Tem ofícios de rei, de sacerdote e de profeta. E quando ele diz o Filho do Deus vivo, ele reconhece outra coisa muito importante. Jesus não é mais um filho, como quem crê em Cristo se torna filho de Deus. Ele é o. Isso significa o unigênito, o único. Isso é um reconhecimento que ele é a segunda pessoa da Trindade, da divindade. Então, essas respostas, elas são demais importantes para que a gente entenda assim, que a igreja está sendo edificada sobre o Cristo. Tanto que é interessante de pensar que Pedro significa lasca de pedra. Então é só um tijolinho, vamos dizer assim, nessa construção que é a igreja do Senhor Jesus. Então tu és Pedro, e sobre isso que você falou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, sobre mim mesmo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E aí a grande questão é: o que é essa chave? Foi só Pedro que ganhou essa chave? E aí a gente vai descobrir que não. O que é que tem condições de ligar pessoas no mundo com o reino dos céus, para que ela se torne a igreja do Senhor Jesus? E aí a gente vai entender que não é nada mais, nada menos que o evangelho, que foi dado tanto para Pedro quanto para os demais apóstolos e discípulos de Jesus. Paulo, quando se refere ao evangelho, ele diz assim: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí a gente tem que entender o que é o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que em Cristo existe perdão dos nossos pecados. Claro que para um entendimento melhor a gente tem que lembrar que tem uma má notícia antes. E essa má notícia, ela está relacionada ao fato de que a gente precisa reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa miséria, a nossa situação de separados de Deus por conta da natureza pecaminosa. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, ele veio aqui e deu sua vida na cruz por nós, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele ressuscitou dentre os mortos para ser o nosso Salvador. Então, quando nós cremos em Jesus, nós cremos no Evangelho, é a chave que abre o reino dos céus. Todo aquele que crê, o que acontece com todo aquele que crê? Ele é ligado com o reino dos céus. O que é o evangelho, então? O evangelho, como eu disse, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a chave que não foi dada apenas para Pedro, mas para todos os discípulos, além dos apóstolos, todos os discípulos de Jesus de todos os tempos. Então, na pregação do evangelho, o que acontece? Quando as pessoas creem que Jesus é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, e entende a razão pelo qual ele deu sua vida na cruz, e a razão pelo qual ele venceu a morte, então essa pessoa, quando crê em Cristo, entregando sua vida, então ela está ligada com o reino dos céus. E ela se torna, assim como Pedro, vamos pensar, mais um tijolinho nessa grande construção. Porque de todos os tempos, Deus tem chamado os seus para fazerem parte, para edificar a sua igreja. Então aqui, a igreja é edificada sobre o próprio Cristo. E isso a gente pode confirmar nas próprias palavras de Pedro, na epístola, nas cartas dele, né? 1
de 2 Pedro, quando ele reconhece que Jesus é a pedra angular, ou a principal pedra no qual a igreja é edificada. Aqui precisa que as pessoas troquem, né? Que venha outro para substituir. Aqui a gente entende que não precisa de substituto, porque Jesus continua sendo a principal pedra, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos. Então, nesse entendimento aqui, Pedro é o fundamento da igreja, e para estar ligado aos céus, as pessoas precisam fazer parte fisicamente dessa igreja, adentrando a ela através do batismo, do sacramento, do rito humano. Aqui, as pessoas estão ligadas aos céus de Deus quando elas creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que não existe outro Salvador a não ser o Senhor Jesus. E elas começam a fazer parte dessa igreja, assim como Pedro, sendo uma parte, um tijolinho, né? Assim como eu disse que Pedro é lasca de pedra, então nós fazemos parte dessa igreja como mais um tijolinho nessa grande construção. Então, pessoal, o que é importante aqui a gente lembrar? São duas formas, dois entendimentos, mas que a gente precisa levar as pessoas a reconhecerem, entenderem de que forma elas estão ligadas aos céus de Deus. E pelo que a gente entende, isso aqui é muito divulgado, mas não é o entendimento bíblico. Esse aqui é a forma bíblica, e que a gente precisa entender que é a única maneira das pessoas serem conectadas aos céus de Deus. Então, lembrando assim, hoje, quem tem essa chave? Os discípulos do Senhor Jesus. Eles possuem também o Evangelho, que tem o poder de abrir e de fechar portas. O que é isso? Quando as pessoas creem em Cristo, elas então são ligadas com os céus de Deus. Suas vidas são transformadas, elas têm um novo coração. Mas quando elas rejeitam a Cristo, elas rejeitam o Evangelho, essa mesma chave é a chave que fecha a porta do reino dos céus. Então, que você possa levar as pessoas a essa compreensão de que forma elas querem estar ligadas com os céus de Deus. Da forma como a maioria entende, ou da forma como a Bíblia ensina, como nós entendemos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Nosso coração e nossas vidas sejam sempre usadas para confrontar as pessoas ao entendimento do verdadeiro Evangelho. Deus abençoe vocês, até um próximo encontro.